Bem-vindos a Histórias que Contam. 50 anos da ESF. O podcast comemorativo dos 50 anos da Escola Secundária de Felgueiras. Ao longo destas 5 décadas, esta escola tem sido o berço de inúmeras histórias de crescimento, aprendizagem e superação pessoal de tantos jovens. Junte-se a nós, enquanto desembrulhamos memórias e celebramos as conquistas que moldaram a vida de tantos felgueirenses. Para viajarmos pelas páginas da história da Escola Secundária de Felgueiras, conversamos com Beatíssima Juíza Doutora Maria Dolores da Silva e Sousa, natural de Felgueiras, que com apenas 9 anos, ao cruzar-se na rua com o Dr. Sobrado, perguntou à mãe o que fazia aquele senhor, que quando fosse crescida, queria ser como ele. Foi e é. Olá, Meritíssima Doutora Maria Dolores, muito obrigada por ter aceitado o convite da Escola Secundária de Felgueiras. Em que período, em concreto, é que frequentou a Escola Secundária de Felgueiras? Eu penso que frequentei a Escola Secundária de Felgueiras portanto, nos anos de 75, 76, 76, 77 e 77, 78. Conversámos há instantes e disse-nos que frequentou só até ao 9º ano, porque Exatamente. É mesmo no início da formação da escola, da constituição da escola em Felgueiras, e só via até ao 9º ano. Só vi até ao 9º ano e, portanto, a minha progressão foi em Amarante. A progressão normalmente fazia só no Porto ou em Guimarães, e nesse ano, além de Guimarães, também se fez em Amarante. Portanto, eu continuei os meus estudos em Amarante. Fez na altura, fiz a primeira parte, o 7º, 8º e 9º ano, exatamente. Em Felgueiras, depois é que... E depois fui para Amarante, juntamente com as gêmeas, das quais uma delas é a professora Ofélia. E com a La Salete, que não continuou, e com o Machado. Pronto, esses são as pessoas que me acompanharam de Felgueiras para Amarante. Mas recorda-se, vamos centrar a nossa conversa na Escola Secundária de Felgueiras. Claro. Recorda-se dos primeiros dias da escola, como aluna da Escola Secundária de Felgueiras? Da escola secundária, recordo perfeitamente. Era uma casa grande, que era aquilo que na altura se chamava o Colégio da Dona Dulce. O Colégio da Dona Dulce era uma casa grande de 2 andares. Só tinha uma entrada, que era uma coisa que me incomodava muito, porque eu tinha na altura provavelmente 13 anos a fazer 14, porque eu nasço no final de 62 e, portanto, quando entro para a escola eu ando sempre com os do início de 63. O que quer dizer que eu sou sempre um bocadinho mais velha do que eles. E então, eu entro para a escola, só o que eu estava a dizer, havia apenas uma entrada, e essa entrada única, eu lembro-me de me incomodar, porque havia muita gente ali na entrada, sentada e poisada, e isso incomodava-me, dava-me uma certa ansiedade de entrar por aquele sítio. Muita gente e muita novidade, algum desconforto por sair de uma escola pequena e ir para uma escola que se pressupunha com muita responsabilidade. Mesmo na nossa aldeia, as pessoas diziam: ela vai para a escola secundária, mas ela vem-se depressa embora. Por causa da dificuldade que se dizia que uma escola secundária implicava, não é? A escola secundária ainda era para uma elite. E eu não pertencia a uma elite. Pertencia a uma elite de pessoas com teimosia e de fazer aquilo que gostava de fazer. Era estudar, aprender. Exatamente. E seguir os seus sonhos. E seguir os meus sonhos, e especialmente sentir-me a fazer coisas que as outras pessoas não faziam. Isso interessava-me imenso. Sempre me interessou... Sempre motivadora. Sim, sempre me interessou aventurar-me por caminhos que as outras pessoas não se aventuram. E eu achava isso interessante. E a vida é feita desses desafios. E quando me deram... muito mais... Tal e qual. E quando me deram essa oportunidade, eu senti-me muito valorizada e honrada.
Eu era muito pequena, e ainda sou, mas sentia efetivamente essa valorização de me deixarem fazer uma coisa que não era vulgar as mulheres fazerem. Eu não gostava de lavar roupa, não gostava... Aquelas coisas que as mulheres faziam, eu não gostava de nada disso. Eu fazia porque tinha de ajudar a minha mãe, que era uma pessoa com muitos filhos e que precisava de ser ajudada, mas dizer que eu gostava, eu não posso dizer que gostava. Portanto, foi uma oportunidade única. Que agarrou. Que agarrei. E digamos que se fosse hoje eu sentisse o quão era única aquela oportunidade, eu ter-lhe agarrado com mais força ainda. Porque na época a gente não se percebe bem da importância daquilo que nos estão a dar. Nós só fazemos uma ponderação ou uma deliberação sobre aquilo que ocorreu a posteriori. Eu pelo menos faço, não sei como é que são as outras pessoas, mas eu faço. Mas está a falar de uma coisa tão importante, que hoje em dia a escola não é valorizada tal e qual a valorizou e agora, e como fez, como disse, a posteriori, fazer essa avaliação. Eu acho que essa mensagem tem que passar para os alunos, que eles têm que aproveitar de braços abertos, completamente abertos e mente aberta, a oportunidade que lhes estão a dar ao frequentar uma escola gratuita. Sim. Que os vai ajudar a crescer e a ser pessoas realizadas e mais felizes. É verdade, a escola é de uma importância fundamental. Aliás, sem escola nenhum de nós vai a sítio nenhum. É bom que as pessoas tenham, os alunos, as crianças, os adolescentes, os pais, os jovens, sem escola ninguém vai a sítio nenhum. Porque todos nós fomos ensinados e a escola é um meio de nos ensinar. Já não há o meio familiar em que tudo se ensina. O meio familiar é importante, muito importante. Para educar, para completar aquilo que a escola não pode fazer porque tem pouco tempo, mas é a escola que é a base da nossa formação e que traz ensinamentos também para a família. Eu digo isto porque eu sou da área de humanísticas, é assim que se diz, não é? Exatamente. E os meus filhos são todos da área de ciências, do CT1 ou uma coisa assim, penso que é esse o nome. E eu ajudei alguns dos meus filhos a estudar cadeiras de ciências. Eles traziam os seus ensinamentos, eu completava-os com o que eu explorava na internet e depois eu ajudava-os e muitas vezes eu safei-os de desastres. Extraordinário. É verdade. Sim, e falar aqui numa situação que também é importante explorarmos, uma vez que os pais não tiveram as mesmas oportunidades, esta oportunidade fantástica que lhe colocaram pela frente, que agarrou com essa intensidade, e os pais de hoje em dia nem sempre apoiam os alunos no sentido de dizer, olha, estás a ter esta oportunidade, segue em frente, não tens possibilidades de estudar, cá estou para te ajudar, vamos estudar em conjunto. Acho que é uma mensagem também muito importante para passar aos nossos alunos e mesmo aos pais. Eu vou-lhe dizer uma coisa que me parece, que eu não fiz nenhum estudo sobre o assunto, mas que me parece. Na minha altura, todos os pais tinham o sentido de que a escola era importantíssima. E eu vou dizer todos os pais pela seguinte razão. Eu era fui uma grande aluna de matemática, coisa que passei para os meus filhos, embora eu estivesse numa área completamente diversa. Mas eu tinha 13 ou 14 anos e as pessoas da aldeia pediam para eu ensinar matemática aos seus filhos. E eu tinha uma aula de matemática em que ensinava na 4ª classe os miúdos a fazerem problemas, porque eu gostava imenso daquilo e até me lembro de haver um problema sobre um anel, que eu não sei completamente o enunciado, mas lembro-me de haver um problema sobre um anel que só eu é que o consegui resolver. E a professora da escola primária perguntou às minhas irmãs como é que elas tinham resolvido o problema. E elas disseram-lhe que quem o resolveu foi a irmã mais velha que andava na escola secundária.
Portanto, eu sei que as pessoas, antigamente, que todas elas valorizavam a escola. A minha mãe ensinou-me contas de dividir, portanto, eu sei que todas elas valorizavam. Eu acho é que, com esta areia toda que anda no ar, das redes sociais, da desinformação, que as pessoas perderam um bocadinho o norte e ficaram confusas e já não sabem o que é essencial e o que é que não é, que é secundário. É isso mesmo. Vamos falar quando se fala Escola Secundária de Felgueiras, qual é a primeira imagem que lhe surge? A primeira imagem que me surge não é do primeiro edifício, é do segundo, porque eu gostava do segundo edifício. O primeiro, como eu já lhe disse, tinha uma entrada única, o que me incomodava imenso, e o segundo a gente entrava por onde queria, e eu gostava imenso disso. Gostava imenso disso e também gostava imenso de entrar de lado diretamente ao recreio. Era uma coisa que me enchia de alegria. Digamos que eu sou muito pequenina e que não estava muito confortável no meu papel, na minha pessoa. E isso também me levou a desenvolver capacidades que as outras pessoas não lembram ao diabo, não é? Pronto, então, a primeira imagem não é da primeira escola secundária, é da segunda que ficava atrás dos bombeiros. Exatamente. Que eu acho que vocês se lembram, que eram nos pavilhões pré-fabricados, que era muito interessante, eu adorava aquela escola. Eu posso dizer que eu fui para Amarante posteriormente, para uma escola do género desta aqui, mais alta, mais com uma estrutura diferente, e eu as primeiras vezes não gostei dela, os primeiros dias não gostei da escola. Esta era mais acolhedora? Era mais acolhedora, dava-nos outra liberdade que eu não encontrava naquela escola de Amarante. Muito bem. Vamos falar agora de professores? Sim. Há bocado fiz a Tenho pergunta. os que têm experiências positivas e os que têm experiências negativas, como toda a gente. Vamos falar um bocadinho dos professores. Primeiro professor que lhe surge a primeira que me surge à cabeça é o professor de matemática, que era um professor, que creio eu, porque não tenho a certeza absoluta, que era António, e que seria engenheiro e seria de paredes. Seria, tudo isto são coisas das quais eu não tenho absoluta certeza. Mas era o professor António. Tinha uns óculos pequeninos, um bigodinho, um homem magrinho e um homem que eu lembro-me de um professor e é ele que aparece. Porque há um outro professor que aparece também, mas não é do secundário, é do ciclo, que é a doutora Sinhas. A doutora Sinhas para mim é uma referência imensa, de quem eu sou amiga, ainda nos telefonamos e é uma referência para mim para sempre. Não é só para a doutora, é para toda a gente. Para toda a gente. Exatamente. Mas uma vez que estamos a falar da secundária, não estamos a falar do ciclo preparatório, a referência é o Dr. António, que efetivamente era um homem extraordinário. Ele era um homem tão extraordinário e eu era uma aluna de certo tão brilhante, não sei, ou pelo menos para ele seria, que todos os anos, no final do período, do período escolar, ele pedia-me para eu avaliar os colegas e eu avaliava. E tanto quanto eu sei, eu nunca terei falhado. Inclusive, quando um dia eu tive de avaliar um colega meu, de quem eu muito gostava, que se chamava Albino. E quando eu avaliei o Albino, eu senti uma dor de coração. E eu disse ao professor António, eu queria dar um 2 ao Albino. Diz ele, não me digas, eu queria muito dar um 2 ao Albino, mas não consigo dar-lhe um 2, só consigo dar-lhe um 1. E isso foi uma experiência com uma certa dor, mas eu acho que foi a minha experiência primeira de ser juiz. Ia dizer exatamente isso. Foi a minha experiência primeira de ser juiz, quando eu queria uma coisa e fui obrigada a fazer outra. E lembro-me como se fosse hoje, a dor de não dar um 2 ao Albino. Falar em Albino, vamos falar para os colegas, como é que foi a transição do segundo para o terceiro ciclo, agora chamamos de terceiro ciclo, digamos, do ciclo para a secundária, como é que foi essa transição? Levou amigos consigo do segundo ciclo ou chegou lá e encontrou... Levei muitos amigos e há um bocado falei daquela coisa de entrar pela entrada principal e de como a entrada principal era intimidante.
falei disso e efetivamente eu ainda me lembro da entrada principal e lembro-me principalmente de uma pessoa que eu entro e imediatamente me acolhe, que era uma Helena, que era filha de um Melarte e que também é de Lagares. A dona Helena, que a doutora deve conhecer. Conhece, sim, Conhece. Senhora. Muito bem. E aquela senhora ficou-me para sempre marcada na memória, porque ela acolheu-me tão bem naquele ambiente elitista que estava ali instalado, que eu fiquei perfeitamente agradada com a senhora para sempre. E ela não sabe disto. Ela sabe que eu encontro... Ainda hoje tem um abraço acolhedor. Exatamente. E aquele sorriso dela muito maravilhoso, não é? Sim, senhora. Mantém relação com os seus colegas, ou pelo menos com um grupo de colegas assim mais íntimo que criou nestes 3 anos que frequentou a Escola Secundária de Felgueiras? Eu não posso dizer que mantenho uma relação próxima, porque não mantenho. Depois a vida se outros. Porque todos nós seguimos caminhos muito diferentes. E muito novos. E muito novos, porque eu fui para Amarante e nunca mais de lá saí. Porquê? Eu digo nunca mais de lá saí, embora tenha saído. Porque eu fiz Coimbra, não é? Fiz Direito em Coimbra, estive lá 5 anos. Depois fiz mais um ano para estudar para o Centro de Estudos Judiciários. Depois estive em Lisboa e depois andei a correr o país. Portanto, mas eu digo, porquê é que eu não saí de Amarante? Porque eu arranjei um namorado em Amarante com quem vinha casar. Eu nunca saí de Amarante. Portanto, as nossas vidas foram muito diferentes. Por exemplo, eu tinha uma grande amizade imensa pela irmã da doutora Ofélia, pela Alda e pela Salete. Eu nunca mais as vi. Eu encontrei a doutora Alda, eu acho que nunca mais encontrei a Alda. E encontrei a Salete uma vez, talvez, ou 2 vezes na minha vida. E ela é casada também com um dos meus melhores amigos da Escola Secundária de Amarante, que é o Fausto. Portanto... Mas a vida dá tantas voltas e não se cruzam. É mesmo, dá muitas voltas e não nos cruzamos. Mas ficaram para sempre no seu coração. Ficaram para sempre no meu coração e eles eram amigos tão chegados que eu considerava-os da minha família. Eu naquela época considerava-os na minha família. Tinha conversas com eles muito profundas, com as nossas dificuldades da época e, portanto, eram pessoas muito importantes para mim. Momentos marcantes que tivesse vivido na Escola Secundária de Felgueiras, quer seja um passeio ou visita de estudo ou alguma atividade que tenham realizado que ficou marcada na sua vida? Um dos momentos marcantes que eu tive, eu já o contei, que foi aquele com o Dr. António. Tive um momento marcante difícil, com uma professora, que não vou identificar, mas com uma professora. Como eu já referi, eu venho do povo, das pessoas do povo com alguma formação e alguma informação, mas pessoas do povo. E houve um ano, acho eu que foi no 9º ano, em que eu notava que em minha casa havia alguma dificuldade económica. E eu não comprei os livros todos. Comprei só aqueles que eu achava absolutamente necessários. E isto acartou que eu não tivesse comprado o livro de exercícios de uma determinada disciplina. E eu não comprei o livro e eu fazia as perguntas e as respostas em papel na escola. Eu chegava a casa e tinha um caderno todo limpinho, muito organizado, porque quando eu me organizava, a organização era a sério e eu chegava lá, passava as perguntas e as respostas já tudo direitinho. E então, eu não sei se foi no final do ano, fizemos um teste dessa cadeira, dessa disciplina. E eu tiro um muito bom ou um bom mais. Sei que era uma nota muito boa. E a professora disse-me assim, Dolores, tem bom mais ou muito bom? Não sei. Sei que era uma nota boa. E eu fiquei muito contente, mas não fiquei com o que veio a seguir. Mas esta nota não vale porque a menina copiou. E eu disse, eu não copiei. Diz ela, não, copiou sim senhora, porque até mudou de caneta e as letras de uma das canetas para a outra são diferentes. E eu calei-me, não disse nada. Eu disse, mas eu tenho um caderno em casa em que se vê que eu... E ela disse outra coisa, e além disso não tem caderno de exercícios.
Foi quando eu dei a justificação do caderno de exercícios. Que eu não tinha caderno de exercícios, mas que efetivamente eu tinha um caderno em casa em que todos os dias chegava e punha o exercício já com a resposta, e portanto eu acabava por ter um caderno de exercícios. Não pergunto como isso acabou, porque eu não me lembro. Eu sei que devo ter tido positiva, mas não a que eu queria. Sei que a pessoa foi muito injusta e eu... embora já tenha esquecido, nunca me esqueci desta coisa. Nunca me esqueci disto, nem do que às vezes as debilidades sociais trazem agarradas. Pronto, mas a volta que deu à situação. Primeiro a sensibilidade para a questão e a volta que deu para a resolver. É uma mensagem que é muito importante aqui deixar. A mensagem foi essa. Eu sabia que não podia comprar o caderno de exercícios, mas que não podia ficar sem saber que exercícios eram feitos, nem ter um apoio que aquele caderno me daria. Se pudesse voltar atrás, fazia alguma coisa diferente? Há bocado disse-me que ainda se empenharia mais. Empenharia mais. É verdade isso. Sinto que em algumas épocas, especialmente no 9º ano e talvez no 10º, que não me empenhei o que deveria. Porque a sensibilidade familiar não era grande para o assunto. Os meus pais não tinham formação, a minha mãe tinha a escola secundária e o meu pai tinha a primeira classe. O meu pai era um homem muito inteligente, mas fazia contas de cabeça e quando queria fazer contas com papéis somava uns. Era muito interessante porque ele foi empresário assim, a somar uns. Mas somou muitos. Somou muitos. Exatamente. Portanto, não tinham sensibilidade e, portanto, nós fazíamos um bocadinho aquilo que achávamos que devíamos fazer. Como disse no outro dia a doutora Ofélia, que está ali presente, nós fizemos o que achávamos que podíamos fazer na época e muito fizemos nós. Isso é importante, é fazer sempre, dar sempre o nosso máximo. Exatamente, embora a gente, como eu disse, não tenha dado o máximo em algumas circunstâncias. Também não tínhamos outros indicadores. Não tínhamos outros indicadores, não. Referências. Não tínhamos referências, não era bem como as pessoas que tinham pais médicos e pais professores, que também os havia, mas era muito diferente, não é? Acha que esta geração, porque os pais já tiveram outra formação, é privilegiada. É privilegiada. Acho. E acha que estão a aproveitar essas... Não, acho que muitos aproveitam e muitos desaproveitam completamente e não sabem no que se estão a meter. O mundo está a ficar um sítio confuso, difícil, em que a informação é importante até para saber o que é que os vai atacar. Por que lado é que vão ser atacados? Se não têm uma informação mínima, não estão pessoas para se safarem minimamente nas sociedades que aí vêm. E nos tempos tempos que correm. E vindouros também. Já falámos aqui que frequentou o ciclo, depois foi para a secundária de Felgueiras, depois para a secundária de Amarante, depois Coimbra. Depois Coimbra. Depois fiz o Centro de Estudos Judiciários. Foi direto. Foi direto. A gente acaba o curso e começa logo a estudar para se propor a exames no Centro de Estudos Judiciários que hão de ter origem lá para maio, acho eu, que foi assim. Portanto, aquilo é tudo direto. Mas antes de chegarmos lá, como é que porquê é que escolheu Direito? Ou já, quando escolheu Direito, já tinha a ideia de ir para a magistratura ou começou por ser só uma tendência? Ou calhou? Olha, há muitas coisas. As injustiças ao longo da vida dizem-nos que o Direito é um sítio bom para se ir. Depois havia um senhor aqui em Felgueiras que era o doutor do Sobrado, que eu acho que toda a gente conhece ou ouviu falar do doutor do Sobrado. O doutor do Sobrado era um homem pequenino, magrinho, que tinha um carro que tinha para aí 50 anos, que andava sempre com um rapazinho muito pequenino, que pelos vistos foi o seu herdeiro, e que tinha uma postura assim muito elegante e que eu desejei ser o doutor do Sobrado. Muito bem. E pelos vistos vou ser o doutor do Sobrado. Sem ser o doutor do Sobrado, tenho alguma coisa ali que é a minha referência. A gente, quando não tem referências em casa, arranja referências fora. Curioso. É muito curioso. Mas isto é verdade.
Completamente verdade. Lembro-me do Dr. Sobrado passar na minha frente e eu perguntar ao mãe, o que é que aquele senhor faz? Dizem que aquele senhor era juiz em Angola ou em Moçambique, não sei bem. No ultramar, dizia-se no ultramar na época. E eu era assim, que giro, eu gostava de ser juiz, porque eu gosto da maneira dele ser, assim seca. Eu nem sou nada seca, para dizer a verdade. Eu sou tudo menos seca, mas eu gostava da postura dele assim um bocadinho seca, elegante. Foi então para o direito, tendo como referência o Dr. de Sobrado. É verdade, como referência que não era uma referência palpável, era uma referência apenas de figura. De se cruzar. De cruzar, tal e qual. A minha mãe lá me disse e eu achei aquilo... Gostava da figura, gostava da sua sobriedade. E fui para o direito assim. Como vê, eu sou uma pessoa comunicativa, não é? Não se pode dizer que não seja, eu gosto de me rir. Portanto, provavelmente o Dr. de Sobrado só me serviu mesmo para a imagem da época, mais nada. Mas pronto, é o que é. Foi então para Direito, depois então foi para o Centro de Estudos Judiciários e pronto, e fui para a Magistratura Judicial e é onde está. Eu fui juiz de Direito e neste momento sou juíza desembargadora no Tribunal da Relação do Porto, já há muitos anos, quase 15. Não vamos tratar dessa área, porque não é que é importante para o caso, mas gostaria só de saber como é que a passagem pela escola secundária de Felgueiras e aquilo que aprendeu, nomeadamente com o professor António, poderá e tem hoje uma presença marcante na sua vida. Tem. Eu falei do professor António, foi um exemplo, eu sei. Mas pode ser no geral. Sim. Como já lhe disse, a doutora Sinhas, que não era da escola secundária, teve uma força marcante, tremenda pela sua imaginação, pela sua capacidade de se dar aos alunos. Pronto. O doutor António efetivamente descobriu em mim a objetividade e o sentido de justiça e o sentido de ética, de me reger por uma norma, não obstante o albino. Sim. O famigerado albino, que me ficou ali encravado no calcanhar para a vida toda, porque eu queria dar-lhe um 2 e não pude dar-lhe um 2, não é? Pronto, e portanto é evidente que as nossas experiências, quando nos deixam fazer coisas até um bocadinho além daquilo que é esperado, que são muito importantes. É para a vida e que a ponha em prática na minha atividade. E a responsabilidade e o sentido ético das coisas, o sentido que há uma coisa, que há algo que é errado e algo que é certo e que há uma fronteira entre as duas, entre o errado e o certo. Esse sentido todos nós aprendemos na escola muito cedo. O que é certo e o que é errado. O que é justo e o que é injusto. Que são coisas muito básicas, mas que nós, se levarmos pela vida inteira, também são coisas importantes porque nos tornam íntegros e levam-nos à procura da competência. Porque quem quer ser íntegro e quem quer fazer bem tem de se informar para ser competente. Porque quem é incompetente não se informa, não é íntegro, não é ético, não é justo. Extraordinária. Quais os conselhos que gostaria de partilhar com os alunos de hoje? No essencial, eu já disse muitos dos conselhos que gostaria de aproveitarem a oportunidade que têm de uma escola gratuita e que pretende ser uma escola de excelência. Eu sei que pretende porque eu tenho 3 filhos, todos eles, 2 deles já médicos e um deles a caminho de ser médico e todos eles fizeram a secundária na escola pública. Portanto, eu sei que a escola pública pretende ser uma escola de excelência. Portanto, aproveitem. Aproveitem, se sentem menos motivados hoje, talvez amanhã estejam melhores e façam um esforço por amanhã fazerem o que não fizeram, por fazer hoje, mas se não fizerem hoje, pelo menos amanhã façam o que deixaram para trás. Recuperar. E tudo se resolve. Também é um princípio bom para se incutir aos alunos. Tudo se resolve. Os problemas familiares resolvem-se, os problemas de dinheiro resolvem-se, tudo se resolve. Às vezes há situações muito complexas, mas até nisso a escola agora está mais empenhada.
complexas, questões sociais complexas. Eu sei que vocês têm questões sociais muito complexas. Eu também tenho questões sociais muito complexas, mas eu estou numa posição em que não tenho a minha ajuda para as resolver é legal. Eu tenho de dar um acórdão ou uma sentença em que eu digo isto foi assim e aquilo foi assado e a pena é esta, tenho um castigo. Portanto, os alunos deviam evitar os castigos. É mais ou menos isto que eu tenho para dizer. Quer partilhar mais alguma coisa connosco, doutora? Eu acho que já partilhei muita coisa. Já? Já. Desejo-vos bons alunos, empenhados, e desejo-vos muitas felicidades, porque a vossa felicidade é a felicidade do país. Da sociedade. Da sociedade. Muito obrigada, doutora. Nada. Foi um prazer. Muito obrigada. Muito grande. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Dolores, por compartilhar connosco as suas memórias, conhecimento e experiências. A história da meritíssima doutora Maria Dolores da Silva e Sousa é mais um testemunho do poder da educação, da persistência e da paixão por aquilo que se ama. Lembrem-se, o caminho para o sucesso pode ser desafiante, mas com determinação e dedicação, tudo é possível. O futuro está nas vossas mãos. Até à próxima.